eu vou começar dizendo bom dia, né? Olá a todos, a todas e a todos, né? Não sei qual vai ser o horário que alguém pode assistir a esse vídeo. Eh, Gostaria, então, de dizer que eu estou muito feliz, né, para iniciar essa nossa atividade, né, a concretização de um dos projetos do PET, recém-criado aqui na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que é o PET Encontro de Saberes. E aí o nosso projeto, né, se chama Inclui, que é, na verdade, uma abreviação para a inclusão, né, para a educação básica, ou para o ensino, né, no nível superior e no nível básico também. E neste mês, né, que é dedicado, sobretudo, às línguas indígenas, a gente tem a imensa honra de começar esse projeto com a professora Fábia, que irá ser entrevistada aqui pelos nossos petianos Maria Débora e Michel, justamente para que a gente tenha essa temática contemplada na verdade, o início do nosso projeto, né. Fico muito feliz pela Fábia, a quem eu agradeço imensamente por ter aceitado o convite, né. Professora Fábia, né, professora Fábia Pereira da Silva, também conhecida como Fábia Funiô, é professora da Universidade Federal de Alagoas, do campus de Delmiro Gouveia, é doutora em linguística, também pela Universidade Federal de Alagoas, né, e tem se dedicado, sobretudo, desde sua graduação, ao estudo da língua Iatê, né, do povo Funiô, da etnia Funiô. E o que é de mais especial ainda é que a professora Fábia é, de fato, oriunda dessa, é integrante da comunidade, né, parte da comunidade Funiô, e então estará, sendo entrevistada pelos nossos petianos, a quem também agradeço imensamente, né, por terem se disponibilizado e aceitado a realizar essa entrevista com muita coragem, né. A primeira entrevista, acredito, da vida deles, né, que eles estão realizando. Agradecer também ao Luíde e ao Ian, que estão aqui nos bastidores, e aos demais petianos que também estão participando, integrando essa atividade. Fábia, olha, muito obrigado mais uma vez, tá? É uma conversa, é um bate-papo, como a gente estava até antes de saber que já estava sendo gravado, tá certo? Eu acredito que eu vou sair aqui da tela, para quem está assistindo, né? Mas estou acompanhando a entrevista. Débora e Michel também, fiquem bem à vontade, tá bom? Fábia, também sinta-se à vontade e, como eu disse, tá? Você volta depois, mas de maneira presencial para a gente se abraçar, tá certo? E muito obrigado mais uma vez. Então, eu devolvo a palavra para Michel e para Débora. Devolvo, não, entrego. Bom dia, Fábia. Bom dia, Débora e as outras pessoas que também estão assistindo. A Deus fez uma breve apresentação sobre Fábia, né? Só que eu gostaria também, Fábia, de saber se você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, sobre como foi que surgiu o seu interesse pela letras, pela linguística também. Bom dia, Michel. Bom dia, professor Adailson. Bom dia aos demais presentes na sala. Queria, antes de tudo, agradecer ao Adailson, né? Foi meu colega na UFAL. Agradecer pelo convite, agradecer ao Grupo PET pela acolhida, né? Dizer que é um prazer hoje estar aqui com vocês, conversar um pouco de um assunto que eu gosto muito, por várias razões, né? Porque é o que eu faço pelo pertencimento a um povo originário, né? E pela importância que eu vejo que deve ter essa discussão, né? Ganhar espaço nas universidades, né? Então, vou falar um pouco, me apresentar um pouco a vocês, né, Michel, falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, né? Eu descobri as letras, né? Meu interesse pelas letras veio no ensino médio, né? Eu era estudante aqui de uma escola aqui em Águas Belas, uma escola pública estadual, a Escola João Rodrigues Cardoso. E num mês como esse, de abril, né, a escola promoveu uma palestra com a professora doutora Januarcele da Costa, né, que é uma pessoa aqui de Águas Belas também, que trabalhava na Universidade Federal de Alagoas e era
estudiosa de IAT, né? Então, ela também fez mestrado, doutorado, trabalhando com a língua IAT, e depois continuou o seu trabalho aqui na comunidade de assessoria. E aí ela veio dar uma palestra aqui na escola para nós, né, no Abril Indígena, e aí falou sobre o trabalho com as línguas indígenas, sobre a importância de se trabalhar, falou sobre Funiô, falou sobre IAT, e aí eu, como sendo indígena, né, eu me interessei pela palestra, pelo assunto, e depois eu conversei nos bastidores com a professora Janocelli, e perguntei a ela o que é que eu tinha que fazer para eu ser uma linguista como ela, né? E aí ela me deu, disse, a primeira coisa é você fazer letras. E aí depois a professora me ajudou, me encaminhou, né? Eu fiz, na época era vestibular ainda, eu fiz, graças a Deus passei, né, na UFAL, e a professora Jonacelli se tornou minha orientadora, né? Na graduação, no mestrado, no doutorado e na vida, né? Então, é uma pessoa que eu devo muito pela minha formação acadêmica. Então, foi a partir daí que eu tive interesse pela linguística, né? Através dessa conversa com a professora aqui na escola, no ensino fundamental. E daí eu segui a carreira, entrei no curso de letras já com esse objetivo, né? Eu descobri que eu podia estudar a língua do meu povo, que eu podia fazer trabalhos que viriam a contribuir com as estratégias de manutenção, revitalização da língua. E aí sigo até hoje nesse caminho aí. Foi uma trajetória muito linda. E agora eu passo a fala para a Débora. Pode ficar à vontade, Débora. Antes de perguntar, obrigada, Fábia, por ter aceitado o nosso convite. E visitando o seu Lattes, deu para perceber que desde o início a sua pesquisa foca em fonologia e morfologia. E eu gostaria de saber, junto com o grupo, o que levou você a escolher essas áreas específicas dentro da linguística. Bom, porque assim, um dos meus interesses pela linguística, né, depois que eu entrei no curso, que eu comecei a pensar sobre essas questões de descrever uma língua indígena, quando eu comecei a ir entrando nessas questões, o meu interesse foi pela escrita da língua IAT, né? No ensino, na escola, já havia, a língua já estava sendo ensinada na escola, e aí o meu interesse era pensar numa proposta de sistematização dessa escrita, né? Tem uma escrita, Michel deve saber também sobre isso, mas é uma escrita fonética, né? Cada um escreve do jeito que ouve, do jeito que... E aí a minha intenção era pensar numa escrita que fosse um pouco mais sistematizada. Claro que isso não é uma coisa que se resolve assim, de uma hora para outra, né? A gente, durante todo esse tempo, a gente ainda não resolveu isso, né? Mas fizemos estudos fonético-fonológicos para tentar compreender melhor a língua, descrever melhor aspectos da língua, para tentar propor essa proposta de escrita. E aí foi por isso que eu me interessei por essa parte, né, da linguística, por essa parte dos níveis de análise. Eu comecei na graduação com uma proposta simples, né, com uma análise simples, né, no meu TCC, do sistema de escrita, e em seguida, no meu mestrado, eu fiz uma análise da sílaba, né, revisitei o trabalho de Janocelli, que já havia uma descrição, né, sobre a fonologia da língua, eu revisitei e fiz uma análise da sílaba, sempre nesse intuito de pensar uma escrita mais fonológica, uma escrita mais apropriada para a língua. E no doutorado eu fiz uma análise dos aspectos prosódicos, né, morfológicos, mas também prosódicos, né, tentando entender a unidade palavra, o que é palavra, como é que se delimita as palavras, que isso é muito importante, né, para a gente pensar numa proposta de escrita. E de lá para cá a gente vem fazendo esse tipo de trabalho. Prestei alguns trabalhos na comunidade de assessoria aos professores de língua materna, né?
a língua foi implantada na matriz curricular da escola, então esses trabalhos nossos, não só o meu, como a tese de Januarcelli e outros trabalhos que foram desenvolvidos também na UFAL, sob a orientação dessa professora, ajudaram nessa questão da implantação, né, da língua IAT na matriz curricular das escolas. Hoje nós temos IAT como uma disciplina, como um componente curricular, né? Então, o meu interesse por essa parte da descrição linguística sempre foi focado nessas estratégias de ensino da língua, de uma proposta de escrita. Perfeito. A senhora começou a responder e deu algumas respostas a essa pergunta seguinte, mencionando a descrição, a análise e a documentação do IAT, mas ainda assim eu gostaria que a senhora respondesse mais diretamente quais foram os maiores desafios e recompensas desse trabalho de pesquisa e preservação de uma língua indígena. Bom, os desafios que a gente encontra são normalmente a falta de apoio, né? Assim, das instituições, né? A gente tem muito pouco, a Deilson sabe disso, a gente tem muito pouco, digamos assim, recursos destinados a esse tipo de pesquisa, né? Não é prioridade estudar línguas indígenas nas universidades, né? Então a gente tem muito pouco apoio nesse sentido, porque o trabalho de descrição e documentação requer tempo, né? Requer pessoas trabalhando, então não é uma coisa que os alunos, os estudantes se interessam muito na universidade, então a gente consegue um aluno, 2 alunos que de repente se interessam por isso, e para fazer um trabalho de descrição e documentação a gente precisa de uma equipe grande, né? Por isso que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente lida com dados, com grande quantidade de dados, né? Nós tivemos um projeto em 2012 junto com o professor Miguel Oliveira, que é um professor também da UFAL. Fizemos um projeto de documentação da língua, trabalhamos eu e ele já numa série, né, na coordenação do projeto, e não tínhamos nenhum aluno de graduação, de mestrado, a única aluna de mestrado era eu, né? E aí somente eu e eles dois para fazer todo o trabalho de coleta de dados, de descrição, de transcrição, que é um trabalho muito grande, né? Então a gente precisa, as dificuldades, né, na maioria das vezes giram em torno disso, da falta de interesse, né, dos próprios estudantes para essa questão das línguas indígenas, de querer esse trabalho, é um trabalho bem árduo, né? E aí a gente fica sem ter muito o que fazer, né, em um trabalho grande desse. Uma outra questão é, como eu disse, são os financiamentos, né? A gente fez esse projeto mesmo que nós fizemos, foi um projeto que foi financiado pelo CNPq, e aí a gente teve vários cortes, né? Então era um projeto que a gente precisava comprar muitos equipamentos, e aí o projeto foi aprovado, mas eles acharam desnecessário um monte de coisa, né? Então a gente tinha que muitas vezes arcar com algumas questões para a gente conseguir finalizar o trabalho, né? Hoje a gente já tem uma perspectiva melhor, tem muitas instituições, muitas organizações de fora do Brasil, né, que abrem editais para esses trabalhos, né? Agora mesmo nós estamos preparando aí um projeto para a gente submeter a um edital internacional aí para a gente fazer um trabalho de documentação, né? E a nossa busca é por pessoas que queiram também trabalhar com a gente nisso, inclusive professores, parceiros, né, que possam contribuir com esse trabalho. E as vantagens, como foi? Vantagens? Foi alguma outra coisa que você perguntou, né? Eu falei em recompensas. Recompensas. Pronto, a recompensa é a gente ver o trabalho, né? A gente vê, por exemplo, que o nosso trabalho, não somente o meu, né? Os trabalhos que tinham sobre descrição da língua contribuíram, por exemplo, ao reconhecimento oficial da língua, né? Quando a Gerência Regional da Educação nos convidou e perguntou, mas essa língua pode ser ensinada? Ela tem material para isso? Porque você sabe que é uma ideia ainda muito, vocês sabem disso, fechada, né? A língua tem que ter uma gramática, um livro, né? E como é que essa língua vai ser ensinada? O que é que tem sobre ela? E aí a gente levou o calhamaço de material lá para a gerência regional e mostrou aqui, tem muitos trabalhos já de descrição da língua.
Tem muita coisa, tem muito material já produzido, a gente tinha feito juntamente com os professores da escola da comunidade 2 cartilhas, né? Então a gente está aqui, tem cartilha, a gente tem já um início, um começo de um dicionário, nós tínhamos organizado uma gramática, eu e Janoaceli tínhamos organizado uma gramática transformada em aspectos que nós tínhamos estudado, né, num livro, numa gramática, levamos, mostramos. Então, isso contribuiu para que a língua pudesse ser reconhecida no sentido de ser institucionalmente reconhecida, né, com uma disciplina da grade curricular. Então, essas questões todas que a gente consegue, né, com esse trabalho da linguística, né, esse trabalho que fazemos é o que nos gratifica, né? Que faz com que a gente queira continuar, né? Que são estratégias pequenas, mas que são estratégias de que vão ao encontro da manutenção, da preservação da língua, né? E, sem dúvidas, ter esse reconhecimento da língua é uma coisa muito importante para a gente, né? E acho que um trabalho de Janoaceli que eu estava lendo, eu vi que os próprios pais, antigamente, meio que se recusavam a ensinar o nosso IATLA para os filhos. E agora, com seus trabalhos, dá para, de fato, perceber, fica mais notável essa recompensa, que é muito prazeroso para a gente. Então, e sobre as dificuldades, Fábio? Você acha que ou teve dificuldades durante a coleta de dados, tanto da nossa comunidade, se, digamos que, se fechar para disponibilizar esses dados para a gente na hora das pesquisas? Não, eu nunca tive esse tipo de problema, não. No sentido de não quererem gravar. Não, a gente sabe, né, Michel, que a língua e a arte é muito sagrada para nós, né? Então a comunidade se fecha um pouco, fica meio assim, para que é, né? Porque para a Funiô, a língua originária é só nossa, né? Ninguém tem que falar, ninguém tem que aprender. Em outras comunidades, os pesquisadores, os linguistas até aprendem a língua, né? Daquelas comunidades. Mas no caso de Funiô, isso não é possível, né? Isso não é uma prática. Então, mas eu acho que é isso que facilita o fato de eu ser integrante da comunidade, né? De eu ser funil também, porque aí eu sei até onde eu posso ir, eu sei é, explicar para as pessoas qual é o objetivo do trabalho, e aí eu acho que eu nunca encontrei, até hoje, né, dificuldades nesse sentido, não, das coletas, dos trabalhos. Encontrei excelentes assessores que me ajudaram, né, com as coletas, com as traduções, com as análises, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que o pertencimento, né, é muito importante, né? Nós mesmos estudarmos, né? Nós mesmos podermos fazer parte desse trabalho. E aí, de fato, é importante mesmo a gente ter a nossa própria voz, ter o nosso lugar para falar sobre isso, sobre a nossa língua, sobre a nossa cultura e os nossos costumes. E sobre isso, eu já olhava, antes de chegar na academia, eu olhava para o IAT de uma forma muito carinhosa, tanto por tudo que significa para a gente e pelo que a gente passou para até hoje mantê-la viva. Só que depois que eu entrei na academia, depois que eu tive contato com a linguística, eu olhei com uma forma mais apaixonada para o IAT. Então, a academia me ajudou muito, a faculdade me ajudou a me fortalecer o meu reconhecimento enquanto indígena. Eu queria saber como foi para você essa união da sua formação acadêmica com a sua identidade e cultura também, enquanto a gente foliou. Como você disse, a universidade desperta ainda mais esse interesse, né? Como você citou o trabalho de Janoaceli, lá na década de 90, né? Nos anos 90, ela traça um perfil, para quem não leu o trabalho dela, o trabalho de dissertação, ela traça o perfil sociolinguístico da comunidade, né? Até que ponto é que as pessoas estão falando a língua na comunidade, qual é o valor dessa língua na comunidade. E aí, como o Michel já citou, a professora fala, ela vê, né, nas entrevistas que ela faz, um certo desinteresse, né, da comunidade em ensinar a língua. Agora, isso por quê? Por conta do preconceito que, que, que estava rodeando a comunidade, né?
Para quem não conhece, Funiô, talvez eu tenha perdido um pouco desses traços, talvez Michel também, mas Funiô tem um português diferente, Funiô fala diferente o português, né? Tem marcas linguísticas do Iatê, inclusive, né? Prosódicas, e entre outros aspectos, que marcam o português Funiô. E isso causa um estranhamento ainda hoje, né? Do não índio, do não indígena, né? Causa um estranhamento, porque a gente fala errado, fala feio, fala cantando, fala, né? E aí os pais... tem uma entrevista na dissertação do Renascer que a menina diz que o professor de português dela, eles estudavam na rua, não tinha um ensino fundamental inteiro lá na escola da aldeia, aí precisavam ir para a escola de Águas Belas, né, para estudar. E aí, numa das entrevistas que choca um pouco a gente, é quando a menina disse que o professor diz, olha, eu vou lhe ensinar a falar direito, viu? Que você fala feio. Eu vou lhe ensinar algo assim. Então, isso trazia uma preocupação dos pais. Eles achavam que os filhos tinham que estudar para ser gente, né? Para falar direito. A professora, inclusive, a menina fala isso na entrevista, que a professora diz, ou é a própria professora, quando a Janocela entrevista, que ela disse, eu tenho que ensinar a falar, eles falarem como gente. Olha só. Né? Então, isso causava preocupação nos pais, que os filhos precisavam estudar português, estudar na escola, para que eles fossem gente, né? Que eles conseguissem sucesso na vida, né? Então, deixavam de falar IAT para que eles aprendessem mais o português. E tem vários prejuízos, né? Mas aí, com os trabalhos, as leis que vêm, né? Essa perspectiva toda que vem mudando, né? A Constituição de 88, que traz aí uma lei dizendo que os povos indígenas têm direito às suas línguas, às suas culturas, né, tradicionais sendo usadas e utilizadas e ensinadas na escola. Então, isso vem mudando essa perspectiva. E aí há um reavivamento cultural, né? As pessoas começam a dizer, não, nossa língua é mais importante, a nossa cultura é mais importante. E aí eu acho que entra o papel da universidade, da linguística e das demais áreas que vão fazer esse trabalho de conscientização, de revitalização, né, e de mostrar para nós mesmos que nós podemos ter o sucesso, obter o sucesso, né, acadêmico, né, fora da nossa comunidade, mas nós não precisamos perder as nossas raízes, né, a nossa cultura, a nossa língua, o nosso modo de viver, o modo que os nossos antepassados, os nossos ancestrais nos deixaram, né? Então, eu acho que isso, a gente faz essa união e a gente entende isso. Acho que a universidade, como o Michel fala do exemplo dele, eu acho que a gente estudar a língua, depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a ver a língua, os aspectos culturais do meu povo por uma outra ótica, não só como pertencente à comunidade, mas como estudiosa, acho que isso ainda me dá mais vontade e mais orgulho de ser funil. Né? Eu acho que isso é muito importante para nós, fazer essas duas coisas, né? Ter o lado do pesquisador, mas também o lado de ser pertencente àquela comunidade. E também sobre a questão que você falou sobre manter algumas marcas na nossa fala. Eu lembro do seu trabalho junto de João Marcelli sobre o bilinguismo, quando acontece nos verbos dar e dizer, por exemplo. Sim, e aquilo ali é bem notável, a diferença que tem do nosso português, do jeito que a gente fala, e que é diferente lá em Águas Belas, por exemplo. Porque muitas vezes até o dê nele, que a gente costuma falar, né, e não dê a ele, já é visto dessa forma. Como se a gente isso é uma marca sintática do IAT, né? Isso. Que é uma transferência aí que a gente faz para o português. Isso é uma chacota, né? Isso serve de graça, né? Para quem não é indígena, né? Dê nele, que é para dar alguma coisa a alguém. Isso. Aí eu já vi muitas pessoas fazerem brincadeirinhas com essa situação. Exatamente. Valioso essa discussão. Mas, para além da língua, que outros aspectos da cultura funiô podem ser considerados como centrais na cultura? Aliás, na comunidade?
A língua por excelência, a marca mais forte de identidade, né? Mas não é a única, né? Porque justamente IAT é a única língua nativa viva aqui no Nordeste do Brasil, né? Excetuando-se o Maranhão, porque o Maranhão tem características muito mais da região norte do que da região Nordeste, né? Nós sabemos disso. Politicamente é Nordeste, mas em termos de suas características geográficas e inclusive em todo esse processo de civilização, o Maranhão não sofreu como sofreram esses outros estados aqui da costa leste, né? Então a gente tira o Maranhão, normalmente ele faz parte da Amazônia Legal, né? Quando a gente trata dessas questões linguísticas. E aí IAT é a única língua sobrevivente aqui no Nordeste, né, do país. Então isso traz uma marca muito forte de identidade. Mas isso não quer dizer que os outros povos que tem aqui em Pernambuco, que tem em Alagoas, que tem em outras regiões do Nordeste, não são também povos originários, não são também indígenas, né? Então, outros aspectos culturais são importantes e demarcam uma determinada comunidade como sendo uma comunidade originária, né? No caso de nossa comunidade, Funiô, um aspecto muito importante no sentido da preservação, da resistência, um símbolo importante é o Oricuri, que é o nosso ritual religioso, né? Que acontece durante 3 meses do ano. Nós nos reunimos em uma outra aldeia, né? E essas práticas culturais religiosas acontecem somente para os indígenas, né? Não é algo que nós falamos mais do que o que eu estou falando sobre isso, né? Então, isso é um outro aspecto da cultura do Funiô que representa uma grande marca cultural, né? E histórica e religiosa e que nos demarca enquanto um povo, né? E aí vem outros aspectos, que é o modo de vida, as danças, né? Essas questões todas, a visão cósmica, né? A forma de viver. Então, tudo isso são aspectos que, além da língua, né, demarcam a nossa cultura, a nossa identidade enquanto um povo diferenciado. Agora, você pode fazer a pergunta seguinte, Michel. Fábio, eu ouvi também sobre as suas pesquisas, sobre seus estudos sobre as línguas ágrafas. Eu queria saber como é que se dá o processo de sistematização da escrita de uma língua indígena, por exemplo. O que a gente chama de língua ágrafa é uma língua que não tem escrita. Essa é uma discussão bem interessante, porque nós sabemos que Iatri, por exemplo, tem uma escrita, né? Mas quando a gente fala de ágrafa, é no sentido de dizer que essas línguas elas são de uma tradição oral, né? Elas não são línguas que têm uma tradição escrita, né? Para você ser falante, para você aprender Iatri, necessariamente você não precisa da escrita, né? A escrita é uma invenção, é algo que vem depois, né? Mas onde é que a escrita entra como algo importante? A partir do momento que a língua está a serviço da escola, né? A partir do momento que a língua está sendo ensinada na escola, há aí uma necessidade, né? Ou, digamos assim, uma importância de que se tenha uma escrita, né? Para que se possa produzir materiais. Mas isso não quer dizer que a nossa língua, né, que as línguas originárias, elas precisam de uma escrita para que elas sejam aprendidas, ensinadas, né? Elas são línguas de tradição oral. Você aprende realmente na convivência social, né, nas práticas linguísticas que estão aí a serviço da comunidade. Mas a questão da escrita é importante nesse sentido, uma vez que a língua é ensinada na escola, então ela requer uma escrita, né? É importante que a própria comunidade anseia ou não por isso, né? No nosso caso, há um desejo, sim, de escrita, não por todo mundo, né? Eu já participei de algumas conversas e a gente percebe, os mais velhos, por exemplo, ignoram, né? Diz, para que escrever? Não precisa, não aprende escrevendo, né? Mas
também existem outras pessoas que vão dizer, é importante que tenha escrita, né? Porque aí a gente vai ter muitos trabalhos hoje na comunidade, a comunidade FUNIU, Michel sabe disso, é riquíssima em trabalhos, em filmes, né? Em textos, em diversos recursos aí que as pessoas estão utilizando, inclusive na escola ou em outras partes da comunidade, para como estratégias de manutenção da língua. Então, tem filmes, né, que são em IAT, e aí tem a legenda em português. Então, é importante, tem a legenda em IAT, depois tem a tradução em português, enfim. É importante a escrita nesse sentido, né? Então, por isso que eu sempre me preocupei, né, com essa questão da sistematização da escrita. Mas, como eu disse, é um trabalho muito, digamos, grande, né? A gente tem a exemplo do português. O português tem aí quantos anos de tradição de escrita, mas ainda recentemente passa por acordos ortográficos, né? Por mudanças na escrita, né? Porque a escrita é algo que é fora da língua, né? A escrita é uma tecnologia, né? É algo que está fora, então é, não é algo da língua, é algo que a gente cria para auxiliar para a língua, né? Mas a língua, ela é dinâmica, né? E a escrita também passa por modificações. Então, no nosso caso, um problema é que cada um vai escrever do jeito que lê, do jeito que lê, não, desculpem, do jeito que fala. Então cria essa confusão, porque tem variação, né, nas formas de falar. Vocês sabem disso, a língua varia, a língua é dinâmica. Então, um escreve de um jeito, outro escreve do outro, e às vezes isso cria uma certa confusão e cria problemas, né, no próprio ambiente escolar. Então, por isso que a gente pensa nessa sistematização, mas isso não é algo que a gente chega e impõe, né? É algo que nós temos que negociar, né? Conversar. Eu fiz muitas reuniões, a gente trabalhou muito com essas questões escritas, a gente leva uma proposta a partir dos nossos estudos da fonologia, mas quando vai para o falante, às vezes o falante diz, não, assim fica muito distante. Né? Então a gente vai tentando fazer essas adaptações e tentando propor aí uma escrita que não seja tanto fonético, que seja fonológico, mas que na verdade a gente sabe que não pode ser tão fonológica, porque às vezes se distancia muito do que é, do real, né, do que as pessoas falam. Então, esse processo de sistematização é um processo aí bastante, digamos assim, demorado, né? A gente precisa discutir ainda muitas coisas, mas algumas coisas nós já conseguimos fazer com um grupo de professores, mas é um trabalho que precisa ser constante e que entra na questão das dificuldades que nós já tocamos aqui hoje, que a gente não tem incentivo nenhum para isso, né? Os professores de IAT das escolas da comunidade, eles não recebem formação, capacitação, sei lá como é que se diz isso. Eles não recebem nenhuma instrução. A gerência implantou lá a língua, mas não deu nenhum suporte. Eu e Janaceli que fazíamos sempre um trabalho, né, voluntário com esses professores para tirar assim, muitas angústias que às vezes eles tinham, um ou outro procurava a gente, tem que fazer isso, eu não estou sabendo como fazer. Porque não é porque você é falante da língua que você está preparado para dar aulas, né, sobre a língua. Então, a gente fez esse trabalho, fazia esse trabalho, mas aí nós temos também nossas limitações, né? Trabalhamos fora, eu trabalho fora, trabalho na universidade, tenho outros compromissos. E aí é nisso que entram algumas dificuldades, porque as instituições de ensino colocam lá a língua, depois fazem a maior propaganda, né, que institucionalizaram a língua, mas não, agora já é uma crítica aí ao governo, né, não se preocupam em dar essa assessoria aos professores, em prestar essa assessoria que eles precisam, né, para entrar, né, para que a gente pudesse trabalhar mais nessas questões, Michel, de padronização, né, de uma proposta mais consistente, em relação à escrita da língua e na produção também de materiais didáticos, né, que venham dar suporte aí a esse ensino. E apesar de eu ainda não ter delimitado meu tema, eu penso muito em fazer meu TCC, fazer pesquisa ainda sobre a língua indígena, principalmente sobre E o bom, IAT. e bom. E eu queria saber conselhos que você daria para estudantes interessados nessa área, sobre recomendação que você daria para iniciar nesses estudos, nessa pesquisa, nesse campo da língua indígena. Bom,
primeira coisa é dizer que é fascinante fazer esse trabalho, né? Quando você... É difícil a gente conseguir estudantes que queiram, assim, né? As pessoas normalmente se interessam por outras áreas, né? Mas é um trabalho fascinante você trabalhar com uma língua indígena. Você, mesmo que não seja a língua, né, da sua comunidade, no nosso caso, a gente já tem outros interesses, né? Ainda mais para além do acadêmico, né? São interesses pessoais, de contribuir, de conhecer mais, né, sobre a nossa própria história. Mas o estudante de uma língua indígena, né, o estudante de povos indígenas, ele vai aprender muito, porque quando você vai estudar numa língua indígena, você não estuda só aspectos sobre a língua, né? Você vai procurar aspectos culturais, históricos, sociais daquele povo. Então, eu sempre digo, é um estudante completo, porque ele não vai só trabalhar com as questões que dizem respeito à sua área, mas para você trabalhar com um povo, por exemplo, diferente, você vai procurar saber como é que esse povo vive, quais são as principais questões culturais, como é que mais ou menos aquelas pessoas veem determinadas situações, né? Porque aí entram questões éticas do nosso trabalho, né? A gente precisa saber, antes de entrar numa comunidade diferente da nossa, nós precisamos entender como é a visão daquele povo, como é que aquele povo vive, né? Então, o estudante de uma língua indígena, de um grupo indígena, ele vai ter que estudar, além das questões de linguística, aspectos históricos, sociais, culturais, né, sobre aquele povo. No nosso caso, é mais tranquilo porque nós já vivemos isso, nós já conhecemos, né, essas questões. Mas quando a gente vai para uma outra comunidade, a gente precisa ver todas essas questões. Então, o passo é esse, né? É estudar, ler sobre essas comunidades, né? Se aprofundar sobre essas questões que vão além do conhecimento de linguística, né? Sobretudo. E quando eu paguei a disciplina de fonética e fonologia da língua portuguesa, no português mesmo, eu conseguia olhar de uma forma para alguns fenômenos, algumas variações, de uma forma mais carinhosa também, e Sim. entender o motivo daquilo que está acontecendo. Motivação, né? Uhum. E eu gostei muito também sobre, pensei também, inclusive, pesquisar sobre lambidacismo, sobre rotacismo, porque a gente fala, por exemplo, a palavra galpão, a gente tende a falar garpão. Uhum. Então, fazer essas pesquisas também já dá mais vontade de me envolver mais também com essa variação que a gente fala. Isso aí é muito bom, isso que você está falando, porque a partir do seu conhecimento da teoria fonológica, né, já lhe despertou interesse para questões que acontecem no português funil, né, que não deixa de ser, se você for fazer esse tipo de estudo, você vai ver que tem aí um aspecto interessante que é um reflexo da língua. E aqui eu não vou dizer qual é, porque você vai estudar isso, vai escrever aí um artigo depois sobre isso. Mas é esse o caminho, Michel. Você falou sobre ser um trabalho constante para que seja ainda mais reconhecida a língua e que o trabalho se aperfeiçoe no momento de ensino. E quanto a isso, quanto a essas questões de pesquisa, quais são suas perspectivas futuras para a pesquisa e o ensino do IAT? Existem outros projetos ou áreas de interesse que você pretende explorar dentro da linguística, das línguas indígenas? Uhum. Então, essa é uma boa pergunta, porque é justamente sobre isso que eu tenho me debruçado agora nos últimos dias, né? Estou empreendendo aí um novo projeto, né? Juntamente com o professor Miguel Oliveira, que é um projeto de documentação, um projeto um pouco grande aí, que deve ter uma duração de uns 3 anos, né? Dentro desse projeto, eu pretendo fazer aí um pós-doc, né? Uma pesquisa minha sobre aspectos gramaticais, ainda não sei exatamente em qual aspecto, mas eu acho que dessa vez eu vou sair um pouco da fonologia e vou para outras questões, né?
E a ideia é que a gente faça um projeto maior, um projeto grande aí de documentação da língua, né? Uma vez que IAT está dentro das todas as línguas indígenas brasileiras, né? Estão aí em risco de extinção, né? São línguas minoritárias no sentido de que são faladas por uma quantidade pequena de pessoas, então, que vivem lado a lado, competindo ou perdendo espaço em algumas situações para o português, né, que é a língua oficial. Então, a Unesco lança aí uma preocupação nesse sentido, né, e esses projetos de documentação são importantes no sentido não de garantia de que essas línguas vão sobreviver, mas são estratégias, né? São sempre estratégias aí de revitalização, né? Nós estamos vivendo aí a década das línguas indígenas, né? Lançado pela Unesco, justamente quando ela lança esse relatório aí de línguas em perigo de extinção, né? Essa preocupação com as línguas brasileiras. E nós estamos aí nesse projeto, estamos em fase, né, de elaboração do projeto, e a minha perspectiva é que a gente consiga aprovação, é um edital internacional aí, e a gente consiga realizar esse projeto aí de documentação, né, da língua. Um projeto de documentação envolve descrição, transcrição, né, de dados orais, né, de dados de fala, de situações, de falas, né? Tanto em termos de elicitações, né, de perguntas diretas, como gravações também de situações do cotidiano, né, do uso cotidiano da língua na comunidade. Então, a nossa perspectiva é que nós possamos realizar esse projeto de documentação e que os resultados, né, os resultados dessa documentação, das análises, né, sirvam, né, sempre para as questões de ensino, né, de repensar estratégias, né, de ensino para a língua. O intuito é esse, né, de contribuir para essas estratégias aí de ensino, esse processo de ensino-aprendizagem também na escola, né? E o reavivamento na comunidade, né, da importância de que a língua seja ensinada dentro das casas, né, ensinada nesse convívio social, que é o que vem fazendo essa língua se manter, né, esse milagre que é essa língua viva aqui no Nordeste brasileiro. Mais uma vez, obrigada. Nós já estamos encaminhando o encerramento, mas foi um prazer ter você aqui, falar sobre a língua, falar sobre a cultura e caminhar para essa preservação, porque o que a gente conversou aqui ecoa ainda mais. Agora, Michel pode encerrar oficialmente e a gente passa para Deilson, nosso tutor, que com certeza tem algo a acrescentar. Bom, Fábia, da mesma forma que Débora falou, agradeço pela contribuição que você fez. É uma coisa muito enriquecedora e muito significativa para mim. Então, é muito bom saber que tem outras pessoas assim que eu posso me espelhar e que, com certeza, tanto pelas publicações, tanto pelas conversas futuras, vai me ajudar também em muitas coisas. Então, mesmo mais sincero aqui, agradecimento pela conversa de hoje. Eu que agradeço mais uma vez a Deilson, Michel, Maria Débora, e os demais, né, petianos, né, pelo convite, pela acolhida, pelo carinho, né, pelo cuidado. Percebi muito cuidado com a leitura, né, dos trabalhos, das questões indígenas, do meu trabalho também com o FUNIO. Dizer que é um prazer sempre estar em momentos como este, né, tendo a oportunidade, que é muito pouco às vezes para a gente, de divulgar o nosso trabalho, né, de falar sobre a importância do trabalho com as línguas indígenas, não só com o IAT, mas com as 180, 200 línguas brasileiras. Ontem eu falei para uma escola, né, de ensino médio, e eles ficaram assim admirados, porque as pessoas não têm conhecimento dessas línguas, né? Elas têm conhecimento do tupi-guarani, né? E pronto.
e é como se é como não, há um apagamento, né, desse multilinguismo que nós temos aqui no Brasil, né? Há um apagamento completo dessas questões todas linguísticas, culturais que envolvem aqui o Brasil e que a própria universidade às vezes silencia, né? Por falta de espaço, por falta de pesquisadores, né? Então, eu dou uma eletiva lá no Campo Sertão, que é Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras. Às vezes eu digo aos meus alunos, eles gostam, ficam encantados com a discussão, porque não conhecem. Aí eu digo, vocês têm a sorte de ter um pesquisador daqui com línguas indígenas. E eu tive a sorte de ter um ou dois, tínhamos dois, depois chegou o Miguel, tem o professor Aldir, tem a professora Jana Sérgio, que tratavam essas questões, né? Na própria teoria linguística, eles já inseriam questões sobre as línguas indígenas. Mas se você chegar num curso de letras que não tenha essa discussão, que o professor não seja preocupado, como o professor Adeilson, com outros professores que vão convidar, né, um professor que traga essa temática, você sai do curso de letras sem saber muito sobre isso, sem saber quase nada sobre isso, né? Então, eu acho que é muito importante, parabéns mais uma vez, Adeilson, o grupo PET, como um todo, por trazer, né, essa discussão, que assim como outras, né, não é só essa, outras discussões precisam ter esse espaço de discussão na universidade, né? Então, muito obrigada, eu estou muito feliz por esse momento e espero receber um convite aí, viu, Adeilson, para ir conhecer esses meninos aí de perto. Com certeza, Fábio, haverá outros convites. Esse foi só o nosso início. Olha, muito obrigado, foi excelente a entrevista. Tenho certeza de que quem vai assistir depois, acompanhar depois, vai ficar lá disponível, vai ter aí ainda um material adicional, né, para conhecer Sim. um pouquinho do que você falou sobre a língua especificamente, inclusive, né, sobre o IAT. E eu só tenho a agradecer novamente, Fábio, a você, né, e parabenizar os meninos que também Sim. mandaram muito bem Brilhantes. na condução da entrevista, eles que elaboraram as perguntas, né, fizeram o questionário com antecedência e eu agradeço imensamente, tá? E vamos continuar, com certeza, essa parceria, fico muito feliz. E o que você fala, realmente, a UFAL Delmiro Gouveia tem sorte, né, de ter uma indígena lá como professora no curso de letras, né? É. E que a gente tenha mais, né, Michel? Não é, Michel? Que a gente tenha Pois mais, é, que a Michel, gente você está no caminho. comece, né? Esse é o papel das universidades, né? Afinal de Uhum. contas, atender a essas comunidades, formar pessoas, Formar. como você falou, né, Fábia? Os Uhum. professores das escolas. Não adianta faz um projeto, aprova um projeto, mas e aí a capacitação dessas pessoas, né? É. A especialização dessas pessoas, como é que fica? Não vai só jogar ali, pronto, né? Fez uma lei e promove o espaço, mas e como é que forma essas pessoas, né? Então a gente precisa ampliar essa formação, E né? tem E que ser. aí a gente tá, Uhum. desculpa, Desculpa. viu? Pode falar. É a gente que estamos, né, próximo a, por exemplo, a comunidade de Funiô, a gente pode, né, colaborar bastante, tem muito a colaborar nesse sentido, né, da formação. E o que eu ia dizer, além do aspecto, assim, da importância do estudo dessas línguas para as comunidades, mas também tem a importância do estudo dessas línguas para a própria teoria linguística, né? Sim, Tem que pensar perfeito. que elas têm situações, têm questões fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintáticas, morfossintáticas, que são peculiares, que são bastante singulares, né? Então, isso tem uma importância muito grande para a teoria linguística também, né? A história da linguística no Brasil nasce com as línguas indígenas, né? Com interesse também pelas línguas indígenas, né? Lá com o chamado do Arion, né? Que é o nosso grande pai, né? É, E é, faz o chamado, chama a atenção das universidades brasileiras para os estudos das línguas indígenas, porque quem vinha estudar a língua indígena aqui eram os americanos do CIO, né? O Instituto uhum. de Linguística Americana de Pois verão. é. Então, o Arion faz esse chamado, né, para os pesquisadores da linguística brasileira e diz: essas línguas precisam ser estudadas. E aí daí vem esses estudos, né, que nós temos até agora. Mas ainda é muito pouco, né? Tem muita língua ainda a Com certeza. ser estudada e muito o que se fazer, viu, Michel? É. Boa sorte. E só para acrescentar, eu sei que já está no horário, vocês falaram, né, de alguns fenômenos, inclusive, Fábia, também a questão de compreender variedades do português,
né? Então, você tem Sim, variedades sim, faladas do português e como é que entra, por exemplo, aí a interferência de línguas indígenas. Muito sim, pouco a gente ainda sabe, né? sabe, A muito gente sabe pouco. ainda muito pouco. Fala-se muito, pelo que eu tenho de leitura, né? De interferências, por exemplo, de variedades africanas no português brasileiro, né? É, Já é, temos já alguns tem algumas trabalhos, né? coisas. Agora, das línguas indígenas, né, como é que elas entram nessas variedades, né, ainda não tem uma É, clareza, pelo menos em morfossintaxe, né, como é sim, que isso foi entrando no verdade. português, e com certeza, né, isso está presente, Certeza. Se né, tem quando das a gente... africanas, porque não tem das línguas originárias, né? Com certeza, né, a gente... E até vivem lado a lado, né, com esse Jus- português. justamente, e continuam, né, essas línguas estão aqui, aí, né, Então, isso é aqui. bom. É, Bom, é isso, gente. Muito obrigado, né? Obrigado a todos. Acredito que nós agora podemos encerrar, tá bom? A gente continua depois de um cafezinho presencial, tá certo, Fábia? tá certo, vou Muito aguardar. obrigado. E boa banca, né? Que você vai ter daqui a pouco. Valeu, pessoal, obrigada. Tchau.